E aí, pessoal? Aqui é o Felipe Andrade do canal Justiça Sem Toga. E saiu agora há pouco na Gazeta do Povo uma notícia que está dando o que falar no mundo inteiro. O regime de Nicolás Maduro na Venezuela entrou em pânico absoluto. E quando eu digo pânico, não é exagero não. Oficiais trocando o celular toda hora, dormindo num lugar diferente a cada noite, demitindo seguranças cubanos e vivendo como fugitivos dentro do próprio país. Por quê? Donald Trump autorizou a CIA a operar na Venezuela. Submarinos nucleares, navios de guerra, caças F-35 Joliat destruindo embarcações de cartéis. O jornal britânico Financial Times revelou os bastidores e a Gazeta do Povo trouxe tudo pra gente. Fica comigo aqui no Justiça Sem Toga porque essa história mostra como uma ditadura desmorona quando a pressão chega para valer. Mas antes de continuar, faz o seguinte. Se você gosta de conteúdo direto, sem filtro e sem mimimi aqui no Justiça Sem Toga, deixa aquele like agora. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gente que precisa saber o que realmente está acontecendo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho e ativa o sininho. Porque enquanto a grande mídia esconde ou distorce, eu, Felipe Andrade, entrego os fatos crus aqui para vocês. Combinado? Então bora lá. A bomba do Financial Times e Gazeta do Povo. Então, pessoal, a reportagem saiu neste sábado, dia 19 de outubro, às 11h32, direto do Financial Times, um dos jornais mais respeitados do mundo, e foi trazida pra gente pela Gazeta do Povo com exclusividade aqui no Brasil. E olha, o que eles descobriram é de estarrecer. As figuras do alto escalão do regime de Maduro, aqueles caras que ficam ao redor do ditador, estão literalmente apavorados. E não é medo de qualquer coisa, não. É medo da CIA. É medo de operação secreta. É medo de acordar com um helicóptero Black Hawk na porta de casa. Por quê? Porque na última quarta-feira, dia 15 de outubro, Trump confirmou publicamente que autorizou a CIA a realizar operações secretas na Venezuela. E quando o presidente dos Estados Unidos fala isso abertamente, é porque a coisa já está rolando nos bastidores faz tempo. A rotina de terror dos oficiais. Agora presta atenção no nível de desespero, gente. O Financial Times conseguiu falar com generais venezuelanos ativos, policiais e fontes dentro das forças de segurança do regime. E o que essas pessoas contaram? Que os oficiais trocaram de celular. Por quê? Porque eles sabem que a CIA tem tecnologia para interceptar qualquer comunicação, qualquer ligação, qualquer mensagem, qualquer localização via GPS. Então eles simplesmente jogaram fora os aparelhos antigos e pegaram novos, achando que isso vai resolver. Mas não para por aí. Um general venezuelano ativo revelou ao jornal britânico que o protocolo de segurança determina que as autoridades se movam constantemente entre diferentes locais. Ou seja, eles não dormem 2 dias no mesmo lugar. Uma noite em Caracas, a capital, outra noite em Valência, depois em Maracai. Eles ficam pulando de cidade em cidade, achando que isso vai dificultar qualquer operação de captura ou eliminação. É literalmente a rotina de um fugitivo. E tem mais. Os seguranças cubanos foram substituídos. Isso mesmo. Mandaram embora os capangas que vieram de Havana e trouxeram um novo contingente direto de Cuba. Por quê? Porque até entre os próprios seguranças não existe mais confiança. Eles acham que pode ter infiltrado, que alguém pode estar trabalhando para os americanos em troca de asilo ou grana. A caça às bruxas interna. Mas o terror não é só externo não, pessoal. Dentro do próprio regime está rolando uma verdadeira caça às bruxas. Fontes nas forças de segurança revelaram ao Financial Times que qualquer pessoa que fala qualquer coisa é acusada de traição. Um policial disse ao jornal, eles acusam qualquer um de traidor. Eles estão nos espionando, de olho no que dizemos nos corredores e online. Cara, pensa na situação. Você é um militar ou policial venezuelano trabalhando para o regime e não pode nem conversar com seu colega no corredor porque pode ter alguém te vigiando, gravando, relatando. Isso é o retrato de um regime em colapso total. Quando os próprios aliados começam a se vigiar, quando ninguém mais confia em ninguém, é porque a estrutura toda está rachando por dentro. É a ditadura se autodestruindo. O exército de papel. E se você acha que o exército venezuelano vai conseguir resistir a uma operação militar americana, eu tenho más notícias para você. Analistas militares ouvidos pelo Financial Times foram diretos. As forças armadas venezuelanas estão em péssimo estado de prontidão para lutar contra um inimigo externo. Os equipamentos, inutilizáveis por falta de manutenção.
Tanques enferrujados, aviões sem peças de reposição, armamento obsoleto da era soviética. É um exército de papel. Uma figura da oposição venezuelana resumiu perfeitamente. O exército venezuelano só parece forte porque está lutando contra civis desarmados. É isso. Eles são bons para reprimir manifestante, prender estudante, bater em mulher e velho desarmado. Mas para enfrentar um inimigo real, com tecnologia de ponta, treinamento de elite, não aguenta nem 10 minutos. Agora, Maduro tem um trunfo. Ele comanda cerca de 1 milhão de milicianos irregulares armados. São fanáticos, criminosos, membros de gangues que poderiam tentar resistir numa guerra urbana. Mas até isso é um risco para o próprio ditador. Porque se ele armar essa galera toda para lutar contra os americanos, quem garante que depois eles não viram a arma contra o próprio Maduro? O cartel de Los Soles e o trem de Aragua. Agora vamos entender por que Trump está fazendo isso. Ele não acordou um dia e decidiu meter medo no Maduro à toa. Tem razões muito concretas. O governo americano acusa Maduro e o alto escalão dele de liderar o cartel de Los Soles, uma organização criminosa que trafica drogas diretamente para território americano. E não é tráfico pequeno, não. É operação industrial, com toneladas de cocaína entrando nos Estados Unidos todo mês. Esse cartel tem vínculos diretos com a gangue venezuelana Trem de Aragua, que se espalhou pela América Latina inteira e agora está operando dentro dos Estados Unidos. Sequestros, roubos, assassinatos, tráfico, tudo com a bênção e proteção do regime de Maduro. Trump foi direto. A Venezuela está sentindo a pressão. E ele acrescentou que o regime de Maduro está esvaziando prisões para mandar criminosos para os Estados Unidos. Ou seja, além de traficar drogas, eles estão exportando bandidos perigosos para território americano de propósito. A operação militar já está em andamento. E Trump não está só falando, não. Ele mandou 8 navios de guerra e um submarino nuclear para o Caribe. Caças F-35, os aviões mais avançados do planeta, estão baseados em Porto Rico e já destruíram embarcações ligadas a cartéis venezuelanos, segundo o próprio governo americano. Temos o mar sob controle, disse Trump, e ele não descartou ações terrestres, porque as drogas e o crime vêm de lá, completou. Isso é um recado claro. A mensagem para Maduro é: seus dias estão contados. Ou você entrega o poder pacificamente, ou a gente vai até você buscar. O que isso significa para o Brasil? Agora, por que a gente precisa prestar atenção nisso aqui no Justiça Sem Toga? Porque a Venezuela é nossa vizinha. A gente divide mais de 2.000 quilômetros de fronteira com esse país. E enquanto o regime de Maduro estiver no poder, a instabilidade continua. Refugiados continuam vindo para cá, atravessando a fronteira em Roraima em situação de desespero. Crime organizado usa a Venezuela como base de operações. Drogas entram pela fronteira. E mais, o Brasil tem um governo que infelizmente não reconheceu a fraude eleitoral de Maduro. Enquanto democracias do mundo inteiro recusaram aceitar aquele teatro eleitoral de 2024, o governo brasileiro ficou em cima do muro. Pior, mandou uma embaixadora para a posse do ditador. Trump está fazendo o que precisa ser feito, pressão máxima. E o Brasil deveria estar ao lado das democracias, não protegendo o ditador que trafica droga e exporta crime. Minha opinião. Olha, eu, Felipe Andrade, vou ser completamente direto com vocês aqui no Justiça Sem Toga. Ver o regime de Maduro em pânico me dá uma satisfação enorme. Não porque eu quero que o povo venezuelano sofra muito, pelo contrário, mas porque finalmente existe uma pressão real, concreta e tangível sobre uma ditadura que destruiu um dos países mais ricos da América do Sul. Maduro transformou a Venezuela num narco-estado. Ele perseguiu opositores, prendeu líderes democráticos, fraudou eleições descaradamente, matou manifestantes nas ruas e agora ele está correndo feito rato porque sabe que a conta pode chegar ainda este ano. A gente não pode normalizar a ditadura. A gente não pode fingir que está tudo bem ter um regime criminoso governando na nossa fronteira, traficando droga, exportando bandido, gerando instabilidade. E quando um líder como Trump coloca pressão de verdade, mostrando que não vai tolerar esse tipo de regime, isso precisa ser reconhecido. Eu sei que tem gente que vai dizer "aim", mas é intervencionismo. Cara, quando um país está exportando crime, drogas e instabilidade para os vizinhos, chega uma hora que alguém precisa agir.
E se os oficiais do regime estão trocando o celular, dormindo num lugar diferente a cada noite e com medo de dormir, é porque eles sabem que não são intocáveis. E você, o que acha disso tudo? Você concorda que a pressão sobre o regime de Maduro é necessária? Ou você acha que Trump está exagerando? Você acha que o Brasil deveria ter uma posição mais firme contra a ditadura venezuelana? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do Justiça Sem Toga. Eu quero saber o que você pensa. Vamos debater isso aqui embaixo de forma respeitosa, mas sem medo de falar a verdade. Se esse vídeo aqui do Justiça Sem Toga te fez enxergar o que realmente está acontecendo na Venezuela e que a Gazeta do Povo trouxe com exclusividade para a gente, deixa aquele like para fortalecer o canal. Compartilha com seus amigos e familiares porque essa informação precisa circular. E se você ainda não é inscrito no Justiça Sem Toga, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo. Semana eu, Felipe Andrade, trago análise sem filtro, sem mimimi, falando que a grande mídia esconde ou distorce. A gente não tem medo de falar a verdade. Valeu pela audiência, até o próximo vídeo aqui no Justiça Sem Toga. Um forte abraço.